Aqui na sede da primeira delegacia de polícia de Criciúma aconteceu durante a tarde desta terça-feira uma entrevista coletiva que foi coordenada pelo delegado Túlio Falcão, que coordenou também a Operação Bocas Famintas, que disse respeito ao desvio de carnes da AFASC aqui de Criciúma por parte de uma nutricionista com a ajuda de uma taxista. As duas estão sendo indiciadas por peculato e também desvio de recursos públicos e, além disso, outras 5 pessoas, donos de restaurantes, estão sendo indiciados por receptação. O delegado Túlio conversou com a imprensa a respeito da finalização do inquérito. Sim, o inquérito se encontra concluído, vai ser enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis, os procedimentos legais referente ao peculato e à receptação qualificada. Como nós sabemos, já foi feita uma entrevista antes a respeito de uma prisão em flagrante, em que foram presas duas mulheres, uma taxista e uma funcionária da AFASC, mais precisamente a nutricionista. Nós tínhamos o indício do desvio de carne da merenda escolar, que era repassado através da AFASC, que recebia verbas públicas, comprava as carnes e distribuía em 32 creches do município de Criciúma. Foram identificadas 2 suspeitas e aí iniciou toda a investigação, que foi dividida em 2 partes. A primeira parte era referente ao desvio que acontecia na cooperativa, onde foi dada a prisão em flagrante, e posterior à prisão em flagrante fomos investigar os locais públicos, mais precisamente as creches, principalmente o Lapagesse, que é a maior creche do município de Criciúma e que tem o maior número de estudantes. Lá do Lapagesse nós descobrimos também que foram desviados desde fevereiro a 3.133 quilos de carne e da cooperativa aproximadamente 11,5 toneladas de alimentos. Tentamos identificar mais algum funcionário público ou mais algum partícipe em relação ao peculato e os desvios de carne em si. Não foi possível encontrar, até porque antes do início da investigação vazou informação para uma das suspeitas, a funcionária da AFASC, que ela fez alguns procedimentos, correu atrás de possíveis testemunhas e destruiu o material que nós teríamos usado como prova. Mas mesmo assim conseguimos, como pode ver aqui, um volume bom de informação que colocam ela no caso. Além, o senhor fez referência agora à cooperativa, desviado alimentos. Além da carne, que outros tipos de alimentos foram desviados? Como eu vou te dizer, o tipo de contabilidade feito pela AFASC, ela não era precisa. A carne foi o único alimento que a gente pôde identificar, porque poderia ser bem outros alimentos, ovos, alimentos secos que eles chamam, que ela fazia esse transporte entre as creches, tanto a taxista quanto a funcionária da AFASC. Elas transportavam principalmente carne, trigo, ovos, arroz. Só que a carne em si tem como a gente fazer uma contabilidade, porque a AFASC ela desviava e assinava os recibos, a taxista vendia e assinava também numa planilha toda a contabilidade dela, e quando entregava nas escolas, toda a diretora ela assinava a quantidade que era entregue. Então tem como fazer essa comparação do que a AFASC pagou e o que foi realmente distribuído nas escolas. Embora seja precário esse controle realizado pela empresa, dá para aferir muito bem ali a quantidade aproximada de desvios. Delegado, a empresa que fornecia, né, as cooperativas, tem alguma relação nessa investigação ou realmente o desvio era feito a partir do momento que o produto saía da cooperativa? Uma da técnica de defesa, principalmente da nutricionista com a sua advogada, no início, na prisão, na lavratura do auto de prisão, ela informou que não vendia carne nenhuma, que tudo isso ia ser esclarecido. Posteriormente, após ela saber uma entrevista, que eu já tinha identificado, nossa equipe já tinha ido no local e identificado um possível comprador que comprou direto com ela já mudou a estratégia de defesa, dizendo que realmente ela comprava carne para a AFASC e carne como pessoa física e vendia separado. Descobrimos mais 4 restaurantes que faziam essa compra, inclusive um resultou na prisão em flagrante, que é um restaurante ali do bairro Universitário, da Unesc, e identificamos que a venda que acontecia diretamente com a nutricionista. E os recibos assinados também eram cobrados da AFASC. A carne da AFASC eram assinados, ela entregava, havia o pagamento, ela desviava e revendia os alimentos. O senhor fez referência que de fevereiro até o momento da investigação, um pouco mais de 3.800 quilos de carne do Lapagesse. Mas esse crime pode ter iniciado antes? Sim, temos um recibo e conversas entre a taxista e a nutricionista que datam do mês de novembro de 2018. E lá já fazia
expressa ali as menções de 80, 60 quilos de carne no mês de novembro, que ela já vendia. Inclusive, a taxista, após toda essa investigação, ela veio aqui e prestou nova declaração. Ela foi muito aberta nas informações prestadas, informou que no mês de outubro, inicialmente, quando nós começamos a investigação, tinha suspeita de 3 toneladas de desvios. Aquelas 3 toneladas, ela falou que realmente iam ser vendidas. Inclusive, a nutricionista, ela, pelo volume gigante de alimentos que estavam sendo desviados, ela pediu auxílio à taxista para vender esses bens. E como ideia, ela falou, olha, já que nossa logística de transporte está sendo em um carro pequeno, vamos comprar uma carretinha, um reboque, para fazer o transporte e vamos comprar um freezer industrial para estocar toda a carne. Só que o freezer não chegou a ser comprado por oração da polícia. A advogada de defesa desta mulher, que acabou sendo acusada aí, dessa nutricionista da FASC, chegou a dar entrevistas negando veementemente e até, digamos assim, dizendo que foi um erro de investigação da polícia. Para a polícia agora, depois de toda essa investigação, há alguma dúvida de que houve esse desvio por parte da nutricionista, delegado? Não, não há dúvidas. Todos os indícios apontam que ela realmente não só desviava através da cooperativa, como pior, esse alimento era repassado para a creche, já era um bem público e dentro da creche ela desviava, juntava todo os bens furtados, ou os bens subtraídos no Lapagesse e lá fazia a distribuição. Mas temos que levar em consideração que a defesa, ela é uma advogada, ela recebe honorários, ela fez um juramento para defender a melhor forma possível a cliente dela. É o juramento que ela fez. Eu, por minha vez, eu sou um delegado de polícia, controlo aqui uma delegacia de polícia e policiais que prezam pelo desempenho da lei. Respeitamos a lei e meu papel é desvelar a verdade e fazer valer o suado imposto do povo catarinense, que eu jurei proteger. Ela não, ela tem que proteger o cliente dela. Então, o papel dela é desmerecer a defesa, a investigação policial. O ente público, a FASC, algum indício de irregularidade além da precariedade da contabilidade? Não foi constatado nenhum tipo de irregularidade. Até porque, como eu disse desde o início, quem nos procurou foi a coordenadora da FASC. Ela já veio aqui fazer o boletim de ocorrência e trouxe algum material probatório, que já estava tendo aquele burburinho dentro da FASC que está acontecendo desvio. Então, isso até prejudicou as investigações, porque como a coordenadora ficou sabendo, a própria nutricionista também soube e atrapalhou um pouco as investigações desse caso. Mas ela que trouxe as primeiras informações e sempre deu suporte total aqui na colheita de investigação, de provas. Delegado, é possível precificar o valor dessas carnes? Quanto foi o prejuízo para o cofre da prefeitura? Fazendo um balanço ali do quanto nós identificamos, que é 11,3 toneladas direto com a cooperativa e 3,1 toneladas direto no Lapagesse, está uma estimativa de R$143 mil de desvio. Delegado, teve essa primeira denúncia, né, que partiu daí a investigação, mas a partir disso, vocês acabaram recebendo mais denúncias? Se movimentou de alguma outra forma? Pais chegaram a procurar a delegacia em relação a isso? Alguns compradores, principalmente os compradores que adquiriram a carne na mão da taxista, porque por ela ser uma pessoa envolvida com igreja, essas coisas, ela vendia mais para a vizinhança. Era um preço tido como absurdo, ela vendia por R$6,50, R$7,50. Já era absurdo, porque comparando aí um quilo de carne moída está R$11. Vieram aqui à delegacia de pronto e entregaram essas carne, peito de frango, etc., que foram desviados. Já os compradores industriais, que é lanchonete, padaria, panificadoras e restaurantes, que comprou na mão da nutricionista, eles não procuraram a delegacia. Eles compravam em torno de R$5, abaixo de 50% do valor de mercado. Esses foram identificados 5 indivíduos e todos os 5 foram indiciados pela receptação qualificada. No caso dela, o crime é peculato? Peculato e receptação qualificada, porque ela tinha todo um esquema de desvio e vendas, além de subtrair o bem, que ela é funcionária pública, inclusive hierarquicamente superior às funcionárias de todas as creches. Quando nós ouvimos 6 ou 7 diretoras de creches, espalhamos entre as maiores e menores creches e 2 ali em termos mediano de porte, para saber se o desvio também era feito lá, e elas informaram que as carnes não eram transportadas para essa creche, quando faltava substituía por ovo, e em algumas vezes ela presenciou a nutricionista retirando o alimento da creche que sobrou e levando para o Lapagesse.